de uma pessoa inteiramente idiosincrática, entendeu? Do juiz de plantão que decide que aquilo é risco, né? Agora, praticamente significa tirar os garotos e garotas da rua, né? É um dispositivo de exceção, mas que entra com uma normativa jurídica e muitas vezes com um dispositivo administrativo, né? E aí é a mesma coisa que, então, é uma coisa que isso estava em vigor em 70 municípios, daí isso acontece também, vamos dizer, na famosa Operação Delegada, que o Daniel Irata discute, enfim, aquilo que é o acordo entre a Polícia Militar e a Prefeitura para colocar a Polícia Militar fazendo a gestão do comércio informal, que não é tarefa dela. Sim, antes disso, na coisa da lei seca, do toque de recolher, eles instituem uma brigada, o termo é deles, uma brigada formada, pasmem, por representantes do ECA, pelos conselheiros, enfim, os delegados do ECA, a Polícia Civil e a Polícia Militar. O que a Polícia Militar tem a ver com isso, entende? Como assim, entendeu? Quer dizer, fazer a gestão, quer dizer, percorrer as ruas e tirar os garotos da rua, daí os garotos que estiverem na rua, eles vão para a delegacia, né? Daí chama os pais, né? E tem um projeto de lei, que eu, graças a Deus, acho que não foi aprovado, mas é um projeto de lei, é sério, entendeu? Os pais são chamados, daí se houver reincidência, os pais podem ser punidos e podem ser presos, entende? Mas quem faz a gestão disso é também a Polícia Militar, né? Bom, daí teve um outro caso que eu flagrei também numa gestão Kassab, né, de um subprefeito, que evidente era coronel da Polícia Militar, que também faz uma brigada, é bem isso, uma brigada formada por conselheiros do ECA, Polícia Civil, Polícia Militar, para ir atrás de garotos e garotas que estavam, como é que fala, faltando em aula, cabulando aula, né? Tudo isso porque eles estavam, então, se concentrando numa praça, provavelmente estavam fumando na praça, tá certo? A gente até sabe, entendeu? Que provavelmente o que detona, os garotos deviam estar zoando, entendeu? Deviam estar incomodando, devia estar rolando todas, entende? Provavelmente era tudo garoto. Teve desde que é uma situação qualquer que incomodou, né? Me disseram que a matriz disso lá em Joanópolis, que foi a primeira que colocou o tal da lei da coisa lá, também era na verdade, um bando de garotos que estavam incomodando muito. Às vezes à noite devia rolar todas, deviam estar zoando. Agora, tem maneiras e maneiras de lidar com isso, tá certo? Então isso detona. Então é uma situação de risco, detona, na verdade, o dispositivo. Mas então lá era em Itaquera, então os meninos deviam se reunir numa praça qualquer, devia ter música, devia ter funk, devia ter, sei lá o que tinha, entendeu? Não sei, também não interessa, entendeu? Mas o fato é que então eles montaram uma brigada, entendeu? Daí recolheram, colocaram todos no camburão e levaram para a delegacia, entende? Então, na verdade, o que a gente vai notando, daí eu montei até um mini projetinho para discutir, olha, isso aí chama-se gambiarra jurídica, daí eu meio que cunhei um pouco essa noção, que foi meio apropriada pelos meus heróis defensores públicos, porque é aí que os defensores atuam, entende? Porque na verdade o mundo da lei é a lei que na verdade começa, as forças da lei que começam a embaralhar, quem que está do lado da lei, entendeu? Quem que está do lado, quem que está fora da lei, né? Então tem uma questão, quer dizer, parênteses, é uma coisa que para mim é importante, mesmo no caso mais canônico da extorsão, né, que não tem gambiarra jurídica nenhuma, né, quer dizer, o cara vem, extorce, mata, não sei o quê, aonde a coisa fica meio confusa e sociologicamente muito interessante, é que embaralha os sinais do certo e do errado. Né? Quer dizer, quem que tá do lado da ordem, quem que está do lado da desordem? É o bandido, é o traficante ou é a polícia? Né? O traficante institui uma certa ordem, né? A ordem dele, porque ele faz uma gestão disso, não interessa muita bagunça ali, né? Então a maneira como as forças da ordem atuam, elas embaralham os sinais do certo e do errado. Por isso que tem uma frase maravilhosa que circula no meio da bandidagem, que é genial, que chama-se o lado certo da coisa errada. Que é genial isso, né? É de uma precisão absoluta, tem uma maneira certa de fazer a coisa errada, né? Eles assumem inteiramente, eu sou bandido,
entende? Mas tem maneiras e maneiras de fazer isso. Eu não sou verme, eu não sou coisa, eu não mato qualquer um. Quem faz isso é a polícia, não a gente, né? Ou quem faz isso é o cara que eles vão chamar que é o coisa, que é o nóia, que é o verme, que é o cara que já perdeu o controle. Esse aí vai morrer logo, né? Então ele sai, né? Ele sai do controle. Mas vamos dizer, a gambiarra jurídica é também a mesma coisa, só que daí vão dizer, é todo um dispositivo de exceção que vai sendo incluído na normatividade jurídica, em cima daquilo que a Marta Machado vai chamar das minúcias institucionais, e aí o que é legal, o que é ilegal, o que está certo, o que está errado, vai ficando tudo muito ambíguo. E aonde que justamente os defensores e o ativismo jurídico atuam. É essa a minha hipótese, entende? E por isso que eu fico tão fascinada com a maneira como os jovens ativistas do direito estão atuando, porque eles atuam exatamente, essa é um pouco a minha hipótese, nessa esfera em que a esfera do legal fica embaralhada. Porque a lei, na verdade, é um dispositivo de desordem, né? Então, quando nesse seminário que a gente fez junto com os defensores, na verdade, quem me formulou isso de maneira maravilhosa foi o Bruno Schmitz, justamente, que ele mostra como é que eles atuaram no caso da Cracolândia, né? Na época em que teve a chamada Operação Sufoco, que foi um horror, uma coisa medonha, porque daí eles atuaram pesadamente, né? E ele conta uma coisa que é espantosa, isso está gravado, a gente vai trabalhar esse material, ele fez uma exposição brilhante, né? E que no meio, enfim, de um dispositivo de exceção brutal, né? Eles montam uma barraquinha distribuindo exemplares da Constituição do Brasil, que defende o direito de ir e vir. Direito liberal clássico. No dia seguinte, eles foram acusados de promover a subversão. Mas eles estavam distribuindo a Constituição e tinha um craqueiro, teve vários craqueiros que fizeram genial, entende? Que a polícia chega dizendo tem que circular, e ele pega, na verdade, o exemplar e diz, eu estou defendendo meu direito de ficar, entende? Bom, então, você percebe? Então, os sinais do legal e ilegal, do certo e errado, da horta e desordem, ficam todas embaralhadas. E aí que eu acho que tem uma disputa exatamente em torno da produção da ordem, né, e que eu acho que é onde tem um campo de conflito importante se constituindo, né. Mas, de toda maneira, essa questão, enfim, para pegar conceitualmente, né, quer dizer, no fundo é isso, quer dizer, a soberania da qual a polícia ou as forças da ordem dispõem, exatamente o que lhe permite acionar o dispositivo extralegal. É aquilo que o juiz faz, muitas vezes, no caso da gambiarra jurídica, né? Ou aquilo que a polícia faz, os fiscais fazem, os operadores fazem, né? E aonde você tem este embaralhamento, né, dos sinais. Eu diria que esse é o campo do conflito. Não por acaso, se vocês forem ver todos os conflitos urbanos dos últimos anos, inclusive este último agora nos Estados Unidos, é sempre em torno da maneira como a polícia intervém. É sempre em torno de um dispositivo de exceção, né, que detona. Não é tanto o racismo em si mesmo, porque isso não é novidade nos Estados Unidos, né, como também no caso dos árabes, enfim, na França, ou então em Londres, enfim, todos eles, né, na verdade, no fundo é aí que eu acho que a coisa está atuando, né, está se configurando, exatamente em torno do dispositivo de exceção, mas neste miúdo, que não é miúdo, né, mas que afeta os corpos, né, miúdo no sentido que é aquilo que afeta diretamente as vidas e os corpos, né. Mas aí o ativismo jurídico é absolutamente fundamental, né. Acho que eles têm que ficar de olho nisso. Bom, então, as nossas próximas perguntas, na verdade, seriam uma forma de tentar ver um pouco o que você produziu na década de 90, o debate sobre direito, pobreza, cidadania, e de alguma forma atualizar um pouco essas questões. Você já disse a princípio que você acha que é uma gramática que você já não está mais usando, que você acha que está ultrapassada, enfim. Mas acho que, enfim, de todo jeito eu vou ler aqui, você vê as considerações que você acha que você tem para fazer a respeito. Que uma das primeiras coisas, então, que a gente viu é que nos textos da década de 90 você retrata muito
a ação tutelar do Estado para com a pobreza, né? Uma ação tutelar, autoritária. E nesse texto, para além de uma situação econômica, a pobreza também é uma questão de atraso relativo no acesso a bens e serviços públicos, a políticas sociais, a distribuição de renda, etc. Mas, no entanto, desde 2003, justamente, a gente tem um partido no poder que o carro-chefe tem sido essas campanhas de políticas públicas de distribuição de renda e recursos, né? Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, etc. Enfim, parece que tem um consenso que houve uma evolução quanto ao aumento da distribuição dos recursos para as famílias trabalhadoras. A partir disso, a gente queria saber quais foram as mudanças e permanências nessa face tutelar e autoritária do Estado brasileiro desde a década de 90, né? E também entender se você acha que essa distribuição de renda auxiliou, em que medida, como evoluiu a relação dos direitos nesses 20 anos. É super importante isso, porque eu acho que tem uma reconfiguração imensa da pobreza nos anos 2000. Né? No fundo, é um pouco efeito da era Lula, para o bem, para o mal, com todas as ambivalências que isso pode existir. Né? Então, de um lado, eu acho que é inegável, né, que houve uma mudança de patamar social. Né? Eu acompanhei isso, verifiquei. Quer dizer, quando eu entrei nesse... né, quando eu disse lá no comecinho da década, era uma crise medonha e a situação era desesperadora. Quer dizer, 10 anos depois, é impressionante, entende? Quer dizer, então todos, quer dizer, é claro que a gente tem que saber fazer a crítica disto, não a crítica no sentido moralista, ou enfim, referente que isso tem pé de barro nisso aí, mas é evidente que mudou o patamar. Né? Entraram todos, enfim, o acesso ao ensino superior, que é uma questão que a gente tem que, em algum momento, pensar, era uma coisa que me deixa muito em dúvida, mas, enfim, entraram nessas faculdades que se proliferaram também, que nem coelho, pelas periferias afora, você fica de coração partido, porque pagam mensalidades altíssimas num curso que a gente sabe que, enfim, sabe lá, entendeu? Mas isso significa, na verdade, está circulando.